Josi, me permite dar um recadinho aqui antes? À vontade. Pessoal, boa noite a todos. Eu vou ficar só o iniciozinho aqui com vocês, mais para dar um alô, ver como é que vocês estão, e para avisar o seguinte, na próxima semana, o módulo que inicia, que é o de segurança ou noções básicas, fundamentos de sistemas operacionais, e daí na sequência segurança higiênica, que seriam daí sim fundamentos de segurança mais ligados a sistemas operacionais. Ele vai ser conduzido pela nossa colega, pela Michele, tá? E daí nós tentaremos compensar esse tempo que a gente acabou utilizando para o módulo 2, que foi na semana passada e acabou se estendendo para essa semana, para que a gente tente manter aquela estrutura do curso ao longo do mês de março, com finalização na última semana do mês de abril. A gente vai tentar, a Michele vai tentar ganhar esse tempo condensando esses módulos 3 e 4 para que a gente não tenha um pênalti de uma semana a mais ao final. A gente ainda não tem certeza se vai dar certo, tá? No pior cenário, ao invés das 8 semanas programadas, a gente talvez acabe entrando em 9. Mas, por hora, ainda estamos fazendo o maior esforço aqui para manter dentro das 8 semanas, tá? Dito isso, o material de estudo, os materiais de curadoria, dos módulos 3 e 4, eles já estão sendo disponibilizados, na verdade já foram, hoje à tarde, só não foi avisado ainda no grupo ali do WhatsApp, mas eles já estão disponíveis na plataforma, tanto os vídeos quanto o material de leitura. É bastante material, já aviso vocês, então nessa semana aqui vocês tiveram uma certa trégua, entre aspas, né, já que os materiais de curadoria eles foram exigidos para a semana passada, e como na semana passada a aula acabou se estendendo e ocupando mais essa semana, não teve nenhum pedido para vocês nessa última semana de leitura, né, de lição de casa de materiais. Então, para compensar isso, nós pediremos meio que em dobro para a semana que vem, né? E é bastante material, a Michele preparou bastante coisas, vídeos bem legais, material de leitura bem legal, que já estão lá. Então, se vocês entrarem na plataforma, tanto no módulo 3, Fundamento de Sistemas Operacionais, quanto no módulo 4, Segurança Higiênica, e entrarem lá em materiais de curadoria, nos dois links já tem bastante coisa disponível, tá? Eu não avisei antes para não embolar o meio de campo, porque ainda teríamos esse encontro agora aqui com a Josi, tá? Mas passado esse encontro, mais tardar amanhã pela manhã, eu já aviso a todos, para que os colegas que não estão presentes ou não puderam estar aqui online conosco, fiquem sabendo também, tá bom? É isso que eu queria avisar a todos, e obrigado mais uma vez. Josi, tá contigo. Beleza. Obrigada, Dastis. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, então, à segunda parte do curso de Fundamentos de Redes, que compõe, então, a nossa trilha de segurança cibernética do Mais Pra Ti. Espero que todo mundo se lembre o meu nome, né? Josi. E a gente tem bastante conteúdo para ver, mas hoje deve ser bem mais rápido. Caso vocês tenham alguma dúvida, levantem a mãozinha, que eu acho que é a forma mais rápida, ou coloquem no chat que eu interrompo meia volta, eu dou uma olhadinha ali. Bem, hoje a gente vai conversar, então, um pouco sobre IP. Internet Protocol. Uma representação numérica capaz de identificar uma interface física de rede, uma placa de rede, em uma rede de computadores. O IP é o principal protocolo de comunicação na internet. Junto com o DP e o TCP, eles dominam geral. Ele é o responsável por endereçar e encaminhar, ou seja, encaminhar, já entro naquela questão de roteamento que eu tinha conversado com vocês lá atrás, apresentando o roteador, né? E a função dele, então, é endereçar e rotear pacotes que trafegam pela rede mundial de computadores. Pacotes são blocos de informações enviados na internet e podem ser considerados como cartas.
coloquei até aqui a observação, como uma cartinha, tá? E o cabeçalho dessa carta a gente pode considerar como se fosse um envelope. Então, ele vai conter algumas informações ali, como o remetente, a origem, o destino, o remetente, o destinatário, e os dados, que é a mensagem transmitida propriamente dita, né? E existem duas versões do protocolo, o IPv4 e o IPv6. E hoje a gente vai detalhar um pouco mais agora à frente. Aqui é um resumo do que eu falei agora. Vamos lá. Endereço IPv4, então. Ele é composto por 4 octetos. 1, 2, 3, 4. Representados em decimal, separados por ponto. Então, eu tenho aqui um númerozinho, outro, outro e outro, separados por pontinhos. Eles compõem 32 bits. Então, se eu converter esse númerozinho aqui para zeros e uns, que a gente já sabe que é a unidade mínima que eu posso trabalhar na computação, eu tenho 32 bits. Se eu calcular isso, o número de possibilidades de endereços que eu posso gerar, eu tenho 4,3 milhões de endereços possíveis. E dentro disso, então, que eu vou trabalhar com o meu IPv4. Aqui, então, a alocação de rede, como é definido, e agora eu vou abrir um pouco mais aqui para mostrar para vocês. Então, aqui tem a parte que identifica a rede, né? A classe de IP. Bem, o endereço IP, então, consiste em um conjunto de 4 números que variam de 0 a 255. Cada número é separado por ponto, como eu comentei ali com vocês. O IP identifica tanto a rede quanto o host. E isso é muito importante porque os roteadores precisam saber ter essa informação para poder encaminhar os pacotes adiante. O dispositivo, o host, eu coloquei ali alguns sinônimos, porque host, a máquina, a gente pode chamar de dispositivo, de ativo de rede, de endpoint, vocês vão ouvir bastante essas expressões. Além de permitir uma divisão em sub-redes, que são os segmentos menores de uma rede. Como se tu pegasse uma rede e dividisse ela em pedaços menores, otimizando, então, a utilização desse range que foi recebido. Bem, aqui, então, eu tenho 2 IPs, ou não. E gostaria da colaboração dos senhores para me ajudar nessa solução aqui. Esse primeiro aqui já surgiu um não. Ele não é um IP. Vocês sabem por que ele não é um IP? Ó, essa vale ponto. Eu ouvi bem baixinho alguém dizendo lá no fundo. Porque vai mais acima de 255? Muito bem, excelente. Muito bem, isso aí. Ele é acima de 255 e é só até o número 255 que eu posso chegar para cada um desses octetos aqui, então ele não é um IP. Agora, esse carinha aqui de baixo, ele é ou não é um IP? É um IP, sim, porque ele atende todas as condições ali que a gente conversou. Ele está separado por pontos, ele vai de 0 a 255. E tem uma dica aqui para vocês, então. A gente aprendeu a utilizar algumas ferramentas. E com base nessas ferramentas agora, eu gostaria que vocês identificassem quem é 208.84.244.116. Vocês lembram como faz isso? Lembra que lá na parte de DNS a gente tem o direto, que é quando eu pergunto lá para o DNS quem é o nome, né, o domínio, e ele converte para o IP, e o reverso, quando é o caminho contrário. A gente pode utilizar uma página para fazer isso, a gente pode utilizar o MS-DOS para fazer isso, o Command Com, né, para fazer esse tipo de consulta. Então, vamos pegar um aqui. Vamos lá. Vocês lembram dessa página aqui? Vamos deixar aqui. E vamos lá. 208.84.116.
10.244.116. E eu dou um Enter e... deu um erro! Por quê? Porque eu estou fazendo o reverso. Então, tem que utilizar o parâmetro correto. Esse cara é o terra.com.br. Tá? Que é uma dica para vocês. Podemos ir mais longe depois, avançando, então, nessas consultas, assim, para identificar o IP e tal, né? E aqui eu tinha colocado até uma dica, o NSLookup, o DIG, ou o Toolbox do Google, né? Que poderia auxiliar, então, a todos nessa descoberta. E de quem era esse IP? Minha pergunta veio depois na minha resposta. E aqui, então, as classes de endereço IP são usadas para definir a divisão entre a identificação de rede e a de hosts. Tá? Esse método divide o espaço de endereçamento do protocolo IPv4 em 5 classes, tá? Por faixas. As classes de endereçamento são A, B, C, D e E. Mas as classes de subrede, nesse esquema ela é implícita, fixa. Para cada classe, não necessitando ser especificada de forma separada. E isso acabava tu tendo um recurso imenso. Então, tu tinha um mundaréu de IP ali para cada classe que tu fosse utilizar. E esse esquema foi descontinuado pelo CIDR, tá? Que é o Classless Interdomain Routing, que foi descontinuado em 93. Em 93 ele entrou. E ainda é encontrado, a gente precisa ainda desses conceitos, né? Por que eu estou trazendo para vocês? Porque a gente ainda precisa desses conceitos para configuração padrão, assim, para entender como as coisas funcionam para hardware e para software. Então, tem que saber esse conceito. Mas se quiser saber mais detalhes, tem uma RFC ali que pode explicitar um pouco mais, a gente vai adiante, vai entender o que é o /26 que eu acabo recebendo, ou /28, e como eu calculo o IPv4. Aplicações com relação a essas classes que eu comentei com vocês. A classe A, quando que eu vou utilizar? Para redes com número muito grande de hosts. A classe B, para redes de médio a grande portes. A classe C, para pequenas redes, como as LANs, que a gente tem em casa, em pequenos escritórios. E a classe D, endereços de multicasts, aqueles endereços que a gente utiliza em grupos, né? Para grupos específicos, assim que a gente viu já lá no início. E a classe E, endereços experimentais reservados para uso futuro. Bem, aqui então tem uma alocação. Eu consigo identificar que para cada uma dessas classes, eu tenho alguns bits alocados que permitem identificar. Então, se eu converter um determinado IP, eu vou conseguir identificar, converter ele para binário, e vou conseguir identificar, se ele começar por 0, que ele pertence à classe A, se ele começar com 1, 0, que ele pertence a B, se ele começar com 1, 1, 0, a C, a D, 1, 1, 1, 0, e E, 1, 1, 1, 0. Pô, mas peraí, eu vou ter que lembrar tudo isso de cabeça? Não. As coisas fazendo um pouco mais de sentido aí para frente, entendendo o conceito assim, é bem tranquilo. Mas o que é importante vocês entenderem, então, que o IP, ele define a rede e os hosts que compõem essa rede, tá? E atendendo, então, essas classes de rede, a classe A vai de 0 até 126. Depois eu tenho a B de 120, de 128, quer dizer que eu já dei um pulão, cadê o 127? A rede 127.001, né, o 127, eu tenho essa classe, não é uma classe, tem uma rede que aponta para fins de testes. Inclusive, a gente tem a loopback, que é um endereço local para a gente fazer testes na máquina da gente. Bem, a B de 128 até 191, a C de 192 a 239, a D de 224 até 239 e a E de 240 a 255 e fechou, porque nesse primeiro octeto aqui, a gente já sabe que o máximo que a gente pode ter é até 255. Então, aqui, no caso, uma classe C identificada.
os primeiros bits identificam a classe. Eu já fiz isso há tanto tempo que eu já nem lembrava. Vamos lá. Bom, o que é importante que vocês lembrem? Que um protocolo, ele tem um cabeçalho. E quando vocês sniffarem, quando vocês capturarem pacotes, vocês precisam interpretar esses pacotes. E eu acho que aí é um passo bem importante para quem quer entender um pouco mais do que está acontecendo, né, nos bastidores assim da internet, da comunicação, de uma rede. É tu subir uma máquina e analisar o que está passando ali por baixo. É entender que um pacote IPv4, ele tem uma versão, ele tem um cabeçalho, ele tem parâmetros de qualidade de serviço, ele tem tamanho, ele tem uma identificação, ele tem flags importantíssimas, ele tem um tempo de vida, ele tem a origem, um destino. A partir dessa aula, não tem mais como vocês terem algum tipo de problema na máquina de vocês, por exemplo. Olha, eu não estou conseguindo navegar na internet. E vocês chamarem o pessoal do suporte para dar auxílio a vocês e vocês não informarem a origem e o destino do problema. Vocês têm que saber, porque isso é muito básico, assim. Eu tô partindo daqui, tentando chegar aqui e não estou chegando a lugar nenhum. Isso é o mínimo que tem que fazer. Ou fazer um ping, ou fazer um trace route para ver até onde tu está conseguindo chegar. O que está atrapalhando aquela comunicação. Isso é muito importante. Utilizando esses cabeçalhos de IPv4, tu consegue uma série de informações, tu consegue analisar o pacote e entender como funciona essa comunicação de dados, né? Que é bem importante. Bem, aqui eu abri, então, um Wireshark e capturei um pacotinho de IPv4 com uma origem de 192.168.0.102 para 192.168.245.220. E aqui tem todas aquelas flagzinhas ali que a gente estava conversando. Ó, a minha porta de origem, a minha porta de destino e todos aqueles outros detalhes lá do cabeçalho. Bem, mas o mundo não é feito de maravilhas apenas. O IPv4 é escasso. E quando todo mundo viu que iria acabar, colocaram em ação o NAT, o Network Address Translation. Por quê? Não existiam IPs num volume necessário, né, para atender todos os dispositivos e tal, era sabido que teria um limite para isso. E a partir disso entrou essa questão do NAT, né, que é um tradutor de endereço de rede. Então, tu tem um IP privado, um IP na tua LAN, na tua rede local, que funciona normalmente, mas que para ir para a internet ele precisa ser traduzido para conseguir ir para a rede mundial de computadores. Portanto, os IPs privados, eles não têm acesso direto à internet, eles não são roteáveis, e isso é muito importante saber. Muito provavelmente, na casa de vocês devem ter lá um range específico atendendo todas as máquinas de vocês, né, celular e tal. E se já não estão usando IPv6 ou usando os dois, geralmente utiliza-se os dois, né? Então, aqui, ó, tem essa rede 1/8, que é o 10.0.0.0.0, que vai até 10.255.255.255, 1/8. E tem 172.16.0.0.0, que vai até 172.31.255.255, que é 172.16.0.0/12. Essa aqui é a rede, e isso aqui é de onde até onde ele vai, tá? E aqui 192.168.0.0, que vai de 192.168.255.255 até 255. Né? E esse aqui é um /16, que é o mais utilizado por todo mundo, né? Bom, não vou falar ainda sobre isso aqui, a gente vê mais à frente. Comentei sobre o NAT com vocês. No mundo perfeito, o provedor de vocês, a empresa que vocês contratam, que fornece serviço de internet, ele iria dizer, olha,
vocês que estão contratando aí o serviço de internet, eu vou te dar um bloco, um range. Opa, volta. Eu vou te dar um bloco aqui, um 254.154.1/28. E tu tem isso aqui no teu maravilhoso mundo aí para utilizar. E tu iria configurar os seus equipamentos e todo mundo aqui estaria na internet com IPs válidos, tá? Mas nem tudo é como gostaríamos. Os IPv4 é um número restrito, então nós tínhamos que encontrar uma alternativa. E para isso, passou a se utilizar então o NAT, né? O Network Address Translation, que utiliza para redes locais IPs privados, não roteáveis, mas que saem com IP público. Ele aloca uma tabelinha lá no roteador, né? Que diz que determinada requisição partiu dessa máquina aqui, do 192.168.10.10, e gerou uma chamada para fora e fica lá esperando a respostinha para depois fazer a entrega por aqui. Então, ele sai com o IP público. Bueno, sabendo disso, então, vamos entrar numa parte que eu adoro. Espero que vocês também. Cálculos. Bem, vocês podem memorizar ou podem entender como funciona, e isso vai muito de pessoa para pessoa. Mas, memorizem. Aqui vai sempre dobrando, tá? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Isso aqui nada mais é que 2 na 0, 2 na 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7, que compõem esses números aqui embaixo. E essa tabelinha é muito importante para o que a gente vai ver agora para frente. Então, tem que saber o porquê. Notem quantos octetos a gente tem aqui, quantos bits a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Vamos lá. Então, essa tabelinha que a gente acabou de aprender o porquê dela, eu tenho aqui ela como essa representação, e a gente vai trabalhar octeto por octeto com ela. Então, eu tenho 32 bits para fazer os cálculos e vamos embora. Como funciona, então, conversão decimal binário? Eu tenho, então, um IP 10.20.12.45/26. O que significa esse barra? Que eu tenho uma alocação 26 bits alocados para a rede. Sabendo disso, vamos lá. Tabela de conversão. Sempre dobra no 8º bit. Então, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 128. Fechou. Conversão para binário. Qual o número que se aproxima ou é igual a 10? Então, tu vai olhar para cá e vai começar sempre aqui, da direita para a esquerda. 10 cabe em 128? Não. Em 64? Não. 32? Não. Em 16? Não. Todos esses nãos aí, ó, eu tô dando um 0, tá? Para cada um deles. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Opa! Cabe 10, cabe em 8? Cabe. Vou ligar esse bit. Sobrou quanto? Sobrou 2. Cabe 4? Não, né? E cabe 2? Cabe 2. Vou ligar esse bit. E cabe 1? Não, não tem mais resto nenhum. Então vai ficar 0. A partir desse momento, eu sei que o 10 significa 0, 0, 0, 0, 0. O bit que eu tive que ligar, 8. Pulou ali o 4 e foi para o 2 que eu liguei também. E 0 para o 1, porque não tinha mais o que fazer. E isso eu vou fazer para cada um desses casos aqui. Para descobrir o binário dele. Bem, agora nós vamos converter, então, a máscara. Nós recebemos um /26. Isso significa que eu tenho 26 bits para redes. Mais 6 bits para host. Porque são 32 bits, né? Então, vamos lá. Máscara. Vou ligar os meus bitzinhos para minha máscara. Aqui tem 26 uns. E vou colocar zeros aonde seriam os meus hosts. Ok? Bom, isso aqui nada mais é que 2 elevado a b menos 2 hosts possíveis.
tá? Então, 2 elevado a 6 menos 2, que é 64. Menos 2, que dá 62 hosts, tá? Mas vocês devem estar se perguntando da onde é que ela tirou esse menos 2 aqui. Lembram que lá no começo eu falei para vocês que a gente sempre tira de uma rede um IP, o endereço de IP da rede, o endereço de IP de broadcast? É exatamente esses 2 IPs que a gente está descontando. Na verdade, eu teria 64 IPs dentro dessa rede, mas eu só posso usar 62. Então, o primeiro, que é o rede, e o último, que é broadcast, eu não posso utilizar. Vamos adiante. Converter, então, a máscara para decimal. Agora nós vamos lá, vamos converter isso para decimal. Tudo ligado. Alguém tem ideia o que vai dar? Qual é o número máximo possível? 255, 255, 255. Opa, agora eu tenho 11000. E agora? Esses 2 primeiros bits estão ligados. Então, eu tenho 128 e 64 ligado. 128 mais 64 dá? Tambores, escuta os tambores. 192. Então, a máscara é 255, 255, 255, 192. Ok, então, para 10, 20, 12, 45, barra 26, precisamos saber o IP de rede e o broadcast, o primeiro e o último, e reescrever para 0 os bits do IP. Então, vamos lá. De novo. Aqui. Então, fechou aqui a minha tabelinha e virei para cá. Reescrevi os bits de 0, né? Meu IP. Então, 10, 20, 12, 0, barra 26. E reescrevo o IP ligando todos os bits na parte de host, que vai ser todo esse binário. E no final ali, né, a gente tem o 111. Eu liguei todos. E colocando o último octeto ali na tabela, né, os zeros, os 2 primeiros estão desligados. Então, aqui os 128 e os 64 estão desligados, os outros estão ligadinhos. Então, calculando isso, 0, 0, isso aqui vai dar 10, 20, 12, 63. Portanto, senhores, encontraram o IP de rede e o IP de broadcast. Tá, mas para que serve isso? Por que eu tenho que saber esse negócio de máscara de rede, subrede, blá, blá? Então, eu concedo a palavra ao nosso amigo roteador. Quando eu precisar encaminhar um pacote com destino ao IP 10, 20, 12, 45, eu utilizo a interface de rede conectada a 10, 20, 12, 0. Ele tem que conhecer essa rede para que ele possa encaminhar o pacotinho. Por isso que a gente muitas vezes tem que adicionar lá no equipamento, as redes têm que adicionar uma rota para que esse caminho seja encontrado. Ou até na nossa máquina também. Ah, não aparece? E aí vocês devem estar se perguntando. Ela tá doida, meu negócio é programar. Eu tô achando o máximo cibersegurança, acho um negócio muito bacana, mas não existe a menor possibilidade de eu passar o dia fazendo cálculos. E nem eu faço cálculos o dia todo, embora eu goste. Existe uma coisa chamada calculadora de subredes. E eu gostaria muito que vocês abrissem ela nesse momento. Com a Subnet Calculator, vocês conseguem fazer todas essas operações rapidamente. Então, se vocês abrirem esse endereço aqui, o subnet-calculator.com, vocês podem informar o IP ou selecionar a classe de rede que vocês vão trabalhar. No caso aqui, colocam só o IPzinho, que a gente trabalhou ali anteriormente, e vocês vão ver que vai bater tudo. Então,
Vocês têm a máscara. Aqui tem o Wildcard Mask, que é quando a gente tem que adicionar algum tipo de... utilizado muito em rotas ou access lists, que são listas de acessos permissivas ou de negação nos equipamentos, no roteador, em Firewall, a gente acaba utilizando muito essa anotação aqui de Wildcard Mask. Mas isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? 255.255.192. É o tamanho da rede que tu está informando para um determinado IP que tu está trabalhando numa interface no teu equipamento. Ele precisa saber o tamanho dessa rede, né? Para conseguir encaminhar os pacotes adequadamente. O número de bits, então a gente tinha um /26 lá, e o número de hosts que eu tenho dentro dela. Então, significa que 10, 20, 12, 1 até 10, 20, 12, 62 é todo um range que eu tenho dentro. Opa, não, ele não alterou aqui para mim, ó, tá errado. Eu mudei aqui em cima e não mudei aqui embaixo. Tem que dar um enterzinho, tá? Senão ele não calcula. Então aqui tá errado, depois eu corrijo. Mas se vocês colocarem o mesmo IP, ele vai apontar tudo ali para vocês corretamente. Bem, se vocês acharam complicado até agora que o bicho vai pegar. IPv4 é um dos perto de IPv6. Tá? Mas não tem como falar em IPv6 sem falar em IPv4. Então, eu vou fazer algumas comparações assim entre eles para que vocês entendam um pouco melhor. IPv6 é um tópico absurdo, assim. Teria que ter um curso específico com muitas aulas para falar sobre ele. Mas a ideia da introdução a gente consegue abordar aqui no curso com tranquilidade. Bom, o IPv4 ele foi implantado em 1981, o IPv6 em 1998. O IPv4 a gente tem, então, endereços a gente compõe um endereço 32 bits, né? E endereços de 128 bits. Olha a diferença lá para o IPv6. No IPv4 eu tenho 4,3 bilhões de endereços, comparado com IPv6, que são 340 udecilhões de endereços. Eu descobri essa unidade só quando o IPv6 surgiu na minha vida. No IPv4, a notação é numérica, decimal, com pontinho. E no IPv6, a notação é hexadecimal, alfanumérica e separada por 2 pontos. Ali tem um exemplo, então, 9216811 para IPv4, e eu tenho essa coisa maluca que nada mais é que um endereço de IPv6, né? E aqui, como é distribuído o endereço IP para as estações, para as máquinas? Ele pode ser via DHCP, que é dinamicamente, né? Ou por uma configuração manual, tu abrindo as configurações da tua máquina e setando ali o IP, né? Da tua rede, o teu gateway, colocando todas as informações ali na placa. Então, essas duas possibilidades. E aqui ele é compatível com uma configuração automática mesmo. Ele já recebe o pacotinho e já executa as configurações. Só que existem tipos de endereço de IPv6. Existem 3 tipos, na verdade. Unicast, Anycast e Multicast. E vocês devem estar lembrando lá atrás. Não, peraí. Eu já entendo dessa parada. Eu já estudei isso lá no início desse curso. E é um pouco diferente. O Unicast ele identifica uma única interface, de modo que um pacote enviado a um endereço de unicast é entregue a uma única interface, como se fosse um telefone VoIP, por exemplo, um host mesmo. Anycast identifica um conjunto de interfaces. Um pacote encaminhado a um endereço de Anycast entregue a interface que pertence a esse conjunto, ao conjunto mais próximo da origem, de acordo com a distância medida pelos protocolos de roteamento. O endereço de Anycast é utilizado em comunicações de um para um de muitos. Já o multicast
também identifica um conjunto de interfaces. Entretanto, um pacote enviado ao endereço de um multicast é entregue a todas as interfaces associadas e esse endereço, olha que interessante isso aqui, o endereço do multicast é utilizado em comunicações de um para muitos. E vocês devem estar lembrando que a gente conversou lá atrás que tinha mais um cara nessa parada, o broadcast. E ele sumiu. O que será que aconteceu com ele? Broadcast, cadê você? Não tem. No IPv6, essa função foi atribuída a tipos específicos de endereços de multicast. Tem, como eu falei ali atrás, conforme eu comentei ali anteriormente. Endereços de unicast. Existem alguns tipos de unicast no IPv6. O Global Unicast, tá, equivalente aos endereços públicos do IPv4. E globalmente roteáveis e acessíveis na internet IPv6. Ele é formado por prefixo de roteamento global, utilizado para identificar o tamanho do bloco atribuído à rede, uma identificação de subrede, utilizada para identificar o enlace de uma rede, a identificação da interface, que deve identificar de forma única uma interface dentro de um enlace. Aí a gente já olhando lá para a pilha, né, que a gente viu as camadas e tal. Atualmente está reservada para a distribuição de endereços a faixa 2000:2.2./3. Quando a gente tem zerinhos ali no meio, tu pode tirar os zerinhos e colocar 2 pontos, tá? Na verdade, no meio tem um monte de zero. Que corresponde ao endereço 2000, 2 pontos, a 3FFFFF. Vai ser feliz. Isso representa em torno de 13% do total de endereços possíveis com IPv6. Nada, né? Tá batendo palminha. Dá para dar a volta na Terra, assim. Fizeram uma comparação que se tu cortasse uns quadradinhos, assim, de papel, e tu conseguiria dar a volta no globo, assim, com o número de IPs que teria. Dava 7 voltas no globo, né, terrestre, assim, de tanto IP que vai ter. É maravilhoso, né? Endereço unicast. Link local. Podendo ser usado apenas no enlace físico. Onde a interface está conectada. O endereço link local é atribuído automaticamente utilizando o prefixo FE80:2.2./64. Os 64 bits reservados para identificação da interface são configurados utilizando um formato do IEEE EUI64. Vale ressaltar que roteadores não devem encaminhar para outro enlace pacotes que possuam como origem e destino um link local. Então, ele só é visto naquele segmento. Adelante. Unique Local Address, ULA. Endereço com grande probabilidade de ser global e único, utilizado apenas para comunicação local, geralmente dentro de um mesmo enlace ou conjunto de enlaces. O endereço ULA não deve ser roteável na internet global. O endereço ULA, criado utilizando um ID global e alocado com pseudo-randomicamente. É composto das seguintes partes: o prefixo, tem as flags, o identificador global e o identificador das interfaces. Tá. E a quantos andam essa história do IPv6? Tá andando. Devagar, mas tá. No mundo, né, em torno de 36%, quase 37% já aderiu, né, ao IPv6. Tem uma página do Google, eu coloquei aqui embaixo para vocês, que mostra essa estatística de andamento. Às vezes é legal ver ali como é que anda, né, as coisas. Então, 36%, quase 37%, já aderiu no mundo. Mas nós somos brasileiros.
brasileiro é de vanguarda, nós estamos lá na frente. No Brasil, 43% já tem a adoção de... 42, não, 43% já tem a adoção do IPv6, né? Em estruturas híbridas, assim, que funcionam as duas versões, né? Tanto o IPv4 quanto o IPv6. E aqui tem um cabeçalho do IPv4, que era para ter um efeito aqui, esse efeitinho não apareceu, ele está aqui embaixo. E aqui tudo que saiu do IPv4 para o IPv6, eles tiraram esses campos aqui que estão em vermelhinho e deixaram só o que realmente era mais significativo para essa versão, para tornar as coisas mais leves. Então, de até 20 bytes, ele passou de 60 para 20, teve uma redução bem significativa aqui. Bem, aqui então uma captura de pacote, então capturei um pacotinho lá com Wireshark para mostrar para vocês a origem, né, e o destino do IPv6, e aqui tem os dados, né, aqui o passo a passo, ó, o framezinho, internet, o source, o destino, aí falando com o IPv6, né, aqui os protocolos, os destinos, as origens. Isso aqui é algo bem interessante de fazer. E aqui abrindo um pacotinho, então, explicitando os tipos de parâmetros que tem lá, DSC, né, DSCP, os TOS, são tudo parâmetros com relação ao pacotinho IPv6. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. É um protocolo da pilha TCP/IP que permite executar configurações de forma dinâmica para o host de rede. Permite conceder IPs, máscaras de rede, o gateway padrão, que a gente falou lá atrás, né? Servidores, DNS e outras configurações pertinentes ao host. E como funciona? Bem, o cliente de rede envia um pacote UDP de broadcast, então, para todo mundo, com um pedido de serviço DHCP. Os servidores DHCP disponível recebem esse pacote e responde com várias configurações, com IP, máscara, gateway. Até botei ele entre parênteses. Gateway, né? Então, é a porta de ligação da rede interna com a rede externa. E uma estação de trabalho conectada para o switch até o servidor e ela gera uma requisição DHCP e ela recebe a resposta com todas as informações. Bem, o DP67 para envio dos dados do cliente para o servidor e utiliza um pacotinho DP68 para o envio dos dados do servidor para o cliente. E acontece em 4 fases. A descoberta, que é o DHCP Discover, a oferta da concessão, que é o DHCP Offer, e a requisição, que é o DHCP Request, e a confirmação da concessão, que é o DHCP PAC. Bem, aqui tem, ó, DHCP Request, óbvio, tem todas essas informações ali capturando o pacotinho. Tá? Então, eu tirei o IPzinho lá da minha máquina, fiz uma nova requisição para ganhar um IP. Um IP... um novo IP, né, do meu equipamento, do meu servidor DHCP, e ele mandou um novo IPzinho para mim aqui, que estamos navegando. Tinha faltado uma parte, acho que eu falei muito rapidamente com vocês, sobre alguns protocolos de comunicação. Acho que eu cheguei a comentar anteriormente, mas eu vou entrar um pouquinho mais agora. Bom, o protocolo DHCP, né? Como a gente faz, então, conexão remota a máquinas? Vocês vão utilizar isso bastante com o Wellington, provavelmente, ou com o Guilherme. Bom, o protocolo DHCP é o Security Shell, é um protocolo de comunicação seguro que permite o envio de comandos e de controle remoto de um host por meio de uma conexão criptografada. Isso é bem importante, criptografada, gente.
Adiante a gente vai ver o Telnet, e o Telnet é texto puro. Possui uma arquitetura, então, cliente-servidor e está disponível em praticamente todas as plataformas do sistema operacional. Utiliza a autenticação para determinar e identificar se alguém, de alguma forma, é confiável. A criptografia de dados, que fica inelegível para todos, exceto para o destinatário, para quem realmente tem que chegar a esse pacotinho, normalmente o servidor. E a integridade, que vocês viram lá com o Dastes, né, que garante que os dados transmitidos cheguem inalterados. Tinha comentado com vocês sobre o cliente, né? Se vocês observarem o PuTTY, ele tem aqui, então, tem vários protocolos, né? Então, a gente tem aqui o SSH, que vocês podem fazer uma conexão na portinha ali do serviço para um determinado servidor. Então, você tem que se informar aqui o host, o servidor ou o IP, a porta que tu quer conectar. No caso do DHC, o SSH que a gente estava falando anteriormente, né? Estou usando a mesma telinha. Vocês conseguem estabelecer com login e senha e tal a conexão lá no servidor. Ele abre um terminal que permite que vocês executem, então, a administração remota. E aqui eu comento sobre o Telnet, que é um protocolo de rede usado para acesso também, acesso e gerência remota, baseado na arquitetura cliente-servidor também, só que utiliza texto não seguro na comunicação. E aqui está um exemplo, então selecionei aqui Telnet, ele utiliza a porta 25, coloco o servidor, seleciona o protocolo que tu quer utilizar e estabelece aqui a conexão no Open. Eu não lembro se a gente chegou a ver alguma coisa da NS Lookup aquele dia. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? De NS Lookup, lá no DOS mesmo. Tem o Git também, para Linux, mas é para consultar as autoridades. Aqui eu consulto uma autoridade de MX. Quem são as autoridades de MX para um determinado domínio, tá? No caso aqui, eu estava editando, gente, eu tenho uma certa coisa com esse nome aqui, eu estava copiando e deixei, tá? Mas, basicamente, aqui significa que eu consultei quem era NS Lookup, 7Q igual a MX, e eu coloquei google.com e ele me devolveu aqui quem são as autoridades de e-mail. Então, se eu receber algum outro e-mail fora do descrito, não é um e-mail quente a princípio, tá? Exceto se foi realmente divulgado, existe uma divulgação no BGP, tem uma publicação de que e bancos acabam fazendo isso com parceiros fortes, por exemplo, tipo a Salesforce. Aí tu procura lá, por exemplo, deixa eu pensar Itaú-unibanco.com.br. Aí, se tu fizer a consulta, tu vai ver que tem um apontamento para Salesforce que faz as entregas de mensagens deles para mail marketing e tal. Mas isso funciona muito bem e vale constar, tá? É a mesma coisa que entrar lá naquela naquela página que a gente entrou do Google Tools e fazer a consulta por lá, mas pelo parâmetro de MX, no caso. Bem, e aqui era isso, pessoal. Dúvidas? Comentários? Tem alguém aí? Deixa eu ler o chat. Então, quando ele falar. Terra. Aí, Carol. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Existem muitas ferramentas, gente. Tudo que é. Inúmeras ferramentas. E muitas podem ajudar a identificar muitas questões, assim. Podem auxiliar vocês.
Essa aqui é, claro, uma ferramenta bem bacana, porque vocês conseguem consultar as autoridades, né? Dentro de cada tipo de consulta de DNS, que a gente viu lá atrás. Mas existem outras. Será que teve um problema de IP, por exemplo? Problema de IP, não. Teve um problema no domínio... Vou pegar laboratório, terra.com. Eles tiveram um problema no DNS dele. Será que o mundo todo já está conhecendo, né? Já está reconhecendo um determinado domínio? A gente pode validar aqui. Ó, todo mundo já conhece. Ó, todo o mundo já está conhecendo. Isso pode acontecer de uma edição, alguma coisa, ter algum problema, né? Claro, esse aqui é um portal, é mais difícil acontecer, mas vocês podem procurar domínios menores e consultar o status do serviço, a propagação. Esse serviço nada mais é que a propagação. Existem outras ferramentas aqui dentro que podem auxiliar bastante também, quanto à questão de certificados que são utilizados, né? Vale a pena dar uma boa mexida. Outra ferramenta, eu quero, por exemplo, identificar, eu tenho um IP e eu quero identificar aqui. E aqui ele me traz uma série de DNS links, ele traz uma série de informações aonde espetar, qual é o domínio, onde é que é o PTR, ele pertence à telefônica. Olha o range que ele está atendendo, é um /22, ou seja, esse /22 vai de 208.84.2440 até 247.255. Então, aquilo que vocês aprenderam hoje não é mais grego, né? Já é possível identificar. Se eu apontar para esse cara aqui, eu tenho algumas portas abertas, então, ó, portas abertas e fechadas, né? Status closed, open. Aqui. Aqui o quiz, quem... Todas as informações do dono, né? Vocês podem utilizar isso para outras coisas. Shodan, por exemplo. Eu quero verificar quem é que está com... Vamos pegar um caso mais específico. Remote Desktop 3389. Aqui tem abertas, né, para essa porta em específico. Esse cara aqui, ele mapeia no mundo, ó, todas as vulnerabilidades. Então, ele vai colocando uma corzinha aqui. Quanto mais escuro, mais vulnerabilidade. E aqui ele diz, ó, pela consulta que eu fiz, ele aponta aqui, ele começa a listar máquinas, né, que tem essa porta aberta. Remote Desktop permite conexão remota da máquina, né? Então, dependendo se existe algum tipo de vulnerabilidade, tu pode consultar a versão e tal, e daqui a pouco também explorar. Não por exploração, mas até mais por proteção, assim. A gente precisa entender como as coisas funcionam, mas não necessariamente fazer. Por isso que, normalmente, eu tenho máquinas que eu exploro bastante e que é uma pegada bem legal, assim. Espero que todos vocês tenham essa oportunidade. Deixa eu abrir aqui que eu mostro para vocês. Na emulação de máquinas, vocês conseguem montar cenáriozinhos, assim, e subir o Wireshark, ver o que está passando por ali, e ver se está acontecendo alguma coisa estranha e tal. Mas aqui, por exemplo, eu tenho uma Kali virtualizada, nesse momento ela está ativa, e tenho outras máquinas que eu posso subir para fazer os testes que eu preciso. Eu tenho até um Android aqui para fazer alguns testes, então eu subo e fico fazendo um monte de testes em cima deles para ver se eu descubro algum tipo de vulnerabilidade ou se eu consigo analisar algum evento que eu vi, né, acontecendo, assim. Então, vale a pena estudar. Utilizar ferramentas é muito fácil. Entender como as coisas acontecem é outra história.
ter fundamento sobre o que está acontecendo, sabe? E é o que diferencia muitos profissionais, assim. E aqui ele vai te mostrando, então, ó, outras portinhas, ó. Então, tem 4.643 máquinas abertas para essa porta, nessa porta de remote desktop. Eu tenho para 8080, que é HTTPS, 4.237. Para 80, eu tenho 3.698 e por aí vai, gente. Aí segue o baile. Que esse cara. E dá para te fazer mais filtros. Não posso mais fazer consultinhas. Como eu uso ele sem login e tal, né? Uma versão aberta eu consigo fazer um número X de consultas, mas aqui tu consegue fazer uma série de filtros, assim, por país, por usuário, por pacote, quer dizer, por versão, por protocolo, e sempre encontra coisas, assim, bem inusitadas. Bem, VirusTotal é outra ferramenta bem legal. É uma ferramenta que analisa, então, arquivos, domínios, URLs suspeitas, né? Que vocês podem adicionar. Então, eu recebi um arquivo suspeito. Eu não vou abrir esse negócio, nem deve. Pode vir aqui e tal, colocar, né? E testar esse cara. Você tem que cuidar porque a maioria desses analisadores, eles acabam publicando conteúdo e, às vezes, é alguma coisa protegida por senha que não pode ser analisado pelo teu e-mail, né? Pelo scan do teu e-mail. Então, ele qualifica como algo suspeito, mas não sendo necessariamente. Então, tem que dar uma lida se esses aqui... Eu não uso muito por aqui, mas é um recurso interessante. O URL eu uso bastante. O URL scan. Então, se tu recebe um phishing, por exemplo, um e-mail lá na tua caixa postal, e tu clica nele, por exemplo. Antes de clicar, pega, joga aqui, dá uma olhada na procedência. Fiz uma pergunta para vocês essa semana, mas eu não dei a resposta para responder aqui. Por onde entra o maior número de ameaças em uma organização? E é por e-mail. Mais de 90% de todas as ameaças que uma organização recebe é por e-mail. E se olha muito pouco para esse lado, né? Sendo que é uma porta aberta para o mundo ali, né? Tu pode receber muitas coisas por ali também. Então, por isso que existe phishing, existem malwares, existem uma série de técnicas para tentar. E outras procuras, né? Se tu tem uma URL maliciosa que tu quer constar se já foi feito, ou um hashing, né? Do arquivo, para poder fazer uma identificação de ameaça, pode utilizar por aqui. Fora. É isso, gente. Existem muitas ferramentas que vocês podem utilizar e vocês vão utilizar mais para frente agora nos outros módulos do curso. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta para mim. Carol, me traduz isso. Acho que ainda estou assimilando. É que você tinha perguntado se a gente estava com dúvida, mas eu ainda estava assimilando. Para poder perguntar alguma coisa. Gente, mas esse não é o fim, tá? É só o módulo ali que termina, mas o papo segue. Eu tô lá no grupo, a gente continua se falando. Se tiverem alguma dúvida, às vezes apareceu uma determinada situação, sabe o que é isso e tal, a gente conversa. A ideia aqui é que eu tenho colegas, futuros colegas, né? Que vocês estão entrando para o mercado e a partir desse primeiro passo a gente vai se topar por aí. Tendo na empresa que eu trabalho, em uma outra empresa um pouco mais, um outro parceiro, mas vocês estão entrando para um mercado bem bacana, que a gente tem que ter um network bem legal, assim, para trocar ideia mesmo, tá? Então, não retém dúvida, porque não ajuda. O máximo que vai acontecer é tu receber um material gigante, assim, e ter que estudar. Você falou desse VirusTotal agora.
E eu lembrei que lá na empresa que eu trabalho, a gente tem recebido direto vários colaboradores. Um e-mail muito estranho, que é, obviamente, phishing, né? Mas aí agora eu fui lá pegar o endereço, o URL, para jogar ali e ver. E a primeira coisa que ele colocou, olha, a primeira linha é phishing, né? Ele Tem uns já... detalhes aí. Se tu colocar nos detalhes, ele te diz, ele te dá mais informações, porque a gente está usando a versão free, né? Se pagar ali, tu tem uma estatística bem melhor. Mas tem muitas coisas. Tem uma outra ferramenta muito boa também. Eu gosto bastante, que é esse cara aqui, ó. Ele... Canva.com. Deixa eu ver se é. Não. Esse cara aqui. Só que esse cara aqui tem que ter muito cuidado, porque tu acaba publicando as coisas na internet. Yes, Kit Media Reports. Tem até reports deles aqui. Vale a pena dar uma mexida nele, assim. Ele emula máquinas, tem coisas maliciosas aqui e tal. Ele faz toda uma análise, né, de todas as ameaças, assim, mais em nível forense mesmo. Vou mostrar aqui para vocês. Então, esse caso aqui. Ah, esse cara aqui não é algo malicioso. Vou pegar alguma coisa maliciosa. Ó, esse exemplo aqui, por exemplo, ó. Então, ele pegou, foi lá e jogou. Só que assim, ó, tudo que joga ali tá publicando. Só se tu pagar uma conta lá e tal, né? Empresas, grandes corporações têm, mas réis mortais, assim, acabam não tendo. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado lá. Mas então, olha o que ele fez aqui. Deixa eu seguir aqui, ó. Ele executou. Opa, ele executou. Ó, abre um exe. Ele seguiu, ele clicou, ele foi clicando no botão. Foi abrindo. Ó, abriu um arquivo. E vai. Tem um RAR. E ele foi, mas ele sobe uma máquina virtual, tá, gente? Para fazer esse teste do Niro. Então, não é nada na tua máquina. Tudo remoto. E vai rodando. E vai vendo. E olha só, já começou. Os problemas. E aí já começa. Vamos ver o que aconteceu. Tá, mas só olhar isso aí também não vai funcionar, não vai nos ajudar muito. Vamos pegar o report. O que acontece? O que ele te dá? Todo o report. Tinha limite. Foi MV5, o SHA-265. Isso aqui é o arquivo, né? O hash do arquivo. E aí ele diz tudo o que acontece. O que foi de malicioso que ele identificou, né? Aqui todas as atividades suspeitas que aconteceram lá na máquina. E aqui toda a checagem. Olha o bando de processo de PID que ele subiu. Então, ó, das consultas que ele acaba tendo aqui, informações, estatísticas. Hoje em dia não tem como uma máquina entrar na internet, botar uma máquina na internet sem tu ter um antivírus bom. Tem que tu ter um mínimo, assim, da segurança, sabe? Porque são ameaças constantes, assim. Sites, nossa, é meu dia a dia, então o meu dia a dia, né? Ó, aqui isso aqui é bem legal. Ele começa a explorar o que ele faz, né? Ele abre a árvore para diversas outras execuções de processos. E é bem o comportamento, ó, tu pode ir abrindo mais, ó. Ó, daqui, o que ele executou, aí ele foi lá para um Java.exe, ó. Aí ele rodou tudo isso aqui, deve ter mexido num monte. Olha que quantidade de processo. Olha aqui, 41 é o processo malicioso, 2 suspeitos. E ele mostra, olha o número de chaves que foi alterado com essa história, com esse clique. Né? Vai fazendo toda a análise e te mostrando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali que eu Claro, tem framework
Tem algumas. Até acho que na minha página acho que eu compartilhei essa semana. Mas eu coloco ali para vocês, claro. Isso aqui é só um pouquinho, né, gente? Tem muito mais coisas assim para auxiliar. Mas, embora isso seja muito atraente, tem que entender o que rola por baixo. Porque a sofisticação dos ataques surpreendem, assim. E se tu não entender como as coisas acontecem, fica muito vago. Tu fica na mão de uma ferramenta, sabe? Embora a gente conte com esses recursos e seja muito importante, assim, tem que entender o que está rodando por baixo. Até para ti daqui a pouco fazer vídeo. Sei que tem pessoal aí que curte programar e tal. Também sou dessa linha. E tu consegue fazer as tuas ferramentas, as tuas soluções. Vocês vão utilizar bastante o Kali. Deixa algumas coisas aqui. Estava rodando. Eu posso. Clear. Deixa eu puxar para cá, vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Tô com o sniffer aqui rodando. Escutando uma portinha. E aqui, por exemplo, vou fazer um trace lá para telefônica, lembra que a gente estava. Eu ia mostrar para vocês em algum momento. Então, eu estou indo lá na telefônica Espanha nesse momento. Isso aqui, como a gente tinha visto, pode ser ou não algum tipo de congestionamento, né? Ou algum filtro para esse MP que não está rolando aqui, DP. Então, e tá indo adiante. Isso pode ser também uma queda, alguma coisa que está acontecendo. Nesse caso aqui tem algum rolo no meio do processo. Vamos ver aqui outro cara. Vejo isso o dia inteiro e na hora eu não sei. Ó, então aqui tu vê por onde os ropes, os nós, os roteadores que ele tá passando, né? Aquela história do ZTTL igual a zero, lembra que vai decrescendo e ele vai voltando. Então ele manda o pacotinho, muda para o primeiro, vai no primeiro rope, muda o pacotinho para zero, né? O parâmetro, e ele volta. Aí ele altera para 2, manda para mais 2 saltos. Chegou lá, volta para a origem e vai indo. Esse é o trace route. E aqui, vocês conseguem ver todo por onde ele está passando. Então, ele saiu da minha fibra, ele foi lá para mostrar o meu provedor. E aqui ele está passando por todos esses provedores aqui para chegar até o destino, né? A Camai, que aqui já é a rede lá dessa empresa. Que eu ia mostrar, não era mentira para vocês. Se lembrem. Nessa hora eu já estou perdendo pacote. As ferramentas aqui da Kali, né? Bem, aqui são algumas ferramentas utilizadas assim para análise de vulnerabilidades e que vocês vão ver. E quanto a informações, senhas, tem algum arquivo que precisa quebrar alguma senha e tal, né? Os sniffers e diversas outras explorações também. E por aí vai, gente, mas entender o que acontece que é o legal de tudo, assim. Então, sugiro que vocês tenham as máquinas de vocês para fazer os testes de vocês, assim, porque daí tu consegue explorar bastante, sabe?
do que está acontecendo ali. Essa, eu acho que é a minha dica para vocês. Assim. Pode deixar que eu disponibilizo, sim, Daniela, as ferramentas, os sites ali para vocês. Porque a maioria por e-mail, pensa assim, ó, para te entrar numa organização, tu tem IDs, tu tem IPS, tu tem um monte de ferramentas, tu tem um monte de ferramenta de segurança, tu tem Firewall, tu passa por DMZ, tu tem uma série de níveis de segurança para conseguir quebrar. Qual é o caminho mais curto? Focar num usuário que não sabe, de repente, o poder do clique dele, ou estudar uma maneira de arrebentar alguma solução porrada, entendeu? Então, acaba sendo o caminho mais curto, né? Infectar alguém que consiga abrir uma porta para te fazer uma conexão remota, por exemplo. Por isso que se diz assim que tem um ciclo, né? Tu tem que capacitar, tu tem que analisar as ferramentas, as tuas ferramentas, tem análise de perímetro e tal. Vocês vão ver mais adiante. Mas o usuário é uma pecinha que tem que os colaboradores, né? Precisam ter constante treinamento. Terminou um, entra em outro, sabe? Porque tem um ciclo, assim, né, do esquecimento das coisas, né? A gente também, quando está aprendendo alguma coisa, aquilo ali vai baixando, né? A gente, se não praticar, se não usar aquele conhecimento, tu começa a esquecer. E assim com os outros também, tudo, né? Não é a realidade dessas pessoas estar o tempo inteiro, né? Eles recebem e-mail. Agora, se o clique ali vai derrubar a empresa, ele não tem muita noção sobre isso, né? Então, é papel do pessoal de segurança também orientar, educar, né? Orientar as pessoas com relação à segurança da informação na empresa. Por isso que existe política, por isso que existem uma série de questões assim para ser levantada com os usuários. Gente, mais alguma dúvida? Oi, Josi, boa noite. Boa noite, Rogério. Gostaria só de tirar duas dúvidas, por gentileza. Não sei se eu posso pela voz. Pode. Com relação, a senhora comentou ontem sobre o ARP-A. E eu fui fazer um teste em casa, fazendo um ARP-A, e aparece alguns, acho que alguns IPs da minha máquina, roteador, etc., e endereços físicos também. E depois tem alguns outros IPs que eu queria entender o que seria. Será que são IPs do provedor que eu utilizo? O que seria? Você pode dar uma geral rapidinha do que seria, de novo, esse ARP-A? São conexões de máquinas, tu colocou ali na ARP-A, Windows está usando, né? Isso. São conexões que tu estabeleceu. São conexões do teu segmento, né? São conexões que tu estabeleceu ali com a tua plaquinha de rede. Tem um apontamento para todos eles. Tu pode, se tu quer ver conexões, tu pode ver os sockets. Windows, porque eu não uso muito, mas eu acho que é... Se você digitar um netstat--an, aí tu vê todos os sockets, tá? O que está aberto, o que está estabelecido, o que está esperando conexão e tal. Ali sim. Então, ali aparece tudo, né? Uhum. Caso tenha alguma outra situação, gente, fiquem muito à vontade. A gente pode ir conversando por ali, pelo WhatsApp, me perguntam e eu vou respondendo. Vai acontecer de ter coisas que eu não vou saber, eu vou olhar, vou pesquisar e vou responder para vocês. Durante o dia é mais corrido, assim.
mas surgindo um tempinho, eu respondo para vocês. Tá legal. certo? Tá ótimo. Eu queria agradecer, Josi, pelo seu tempo, pelo cuidado que você teve na apresentação, na montagem, a você, a Escuna, tem sido uma experiência bastante interessante. Agradecer pela sua atenção que você tem dado com a gente. Fico muito feliz em saber que vocês aproveitaram, assim, eu não tive essa oportunidade. Pô, como eu queria! No meu tempo, eu lembro que quando tu queria definir alguma coisa de carreira, tinha uma feira no shopping aqui perto, que a gente ia, assim, eram vários profissionais, mas nunca tinha ninguém de tecnologia. Então eu sempre ia para a linha da engenharia para conversar um pouquinho, né? E era bem difícil. Hoje em dia, olha que diferença, né? A gente pode conversar com pessoas que atuam em determinadas áreas e, embora, de repente, muita gente possa não se ver nesse momento exatamente no segmento de redes, mas é que tu usa. Não tem como, né? Tu pular essa etapa, assim. E daqui a pouco surge uma administradora aí, né? Um cara que vai dominar, gerenciar um firewall. E isso é muito gratificante. Me avisem o que vocês vão fazer, o que vocês acharam do curso. E os próximos passos de vocês, assim, que eu vou ficar muito feliz. Combinado, pessoal? Legal, muito obrigado. Combinadíssimo. Então tá, um abraço para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Boa noite.